Graça e paz para todos. Livro de 2 de Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meus queridos, eu fiz questão de ler esse texto porque tem pessoas que Deus coloca nas nossas vidas para que a gente venha ser instrumento de bênção. Se você ler a história de Ruth e Noemi, você vai ver essa realidade. Deus colocou Noemi no caminho de Ruth para que Ruth viesse ser um instrumento de bênção. Porque Ruth, meus queridos, era uma mulher que morava numa cidade pagã. Ruth serviu os deuses daquele lugar, mas através de Noemi, através dos conselhos de Noemi, através das palavras sábias de Noemi, Ruth, ela se tornou ali uma grande bênção nas mãos de Deus e começou a servir o mesmo Deus pelo qual Noemi servia. E quando você vai ler a história de Timóteo, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele levou Timóteo para algumas das suas viagens missionárias. Timóteo, ele foi bastante instruído pelo apóstolo Paulo, pelas suas orientações, pelas suas pregações, pelas suas palavras. E Paulo não era apenas, meus queridos, um amigo de Timóteo. Paulo era como se fosse um pai na fé para com Timóteo, tanto que o apóstolo Paulo, ele colocou uma igreja para que Timóteo pudesse pastorar, quando Paulo deixou ele na cidade de Éfeso. E o apóstolo Paulo, meus queridos, quando ele escreve esta carta para Timóteo, ele diz para Timóteo: olha, Timóteo, fortifica-te na graça. Ele aconselha Timóteo para que Timóteo ele se fortalecesse na graça do Senhor, para que o desânimo não viesse tomar conta da sua vida. A gente sabe, meus queridos, que Timóteo era um jovem promissor, tinha preparo, tinha experiência como cristão, era bem estruturado, sabia muito bem manejar a palavra, mas Timóteo tinha suas fraquezas, tinha suas limitações. Mas através da graça de Deus, ele se fortaleceria cada vez mais. Através da graça de Deus, a sua fé não seria abalada. E mais na frente, Paulo, ele dá outro conselho para Timóteo. Isso está no versículo 2. Confia a homens fiéis que sejam idôneos. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo para que ele fizesse novos discípulos através daquilo que ele aprendeu, através daquilo que estava plantado no seu coração, e que ele se associasse apenas com pessoas que amassem a Deus. E uma das coisas importantes que o apóstolo Paulo fala para Timóteo está no versículo 4, quando ele diz: ninguém que se milita se embaraça com os negócios dessa vida. Ou seja, Paulo, ele aconselha a Timóteo para que Timóteo, como um bom soldado de Cristo, ele não se contaminasse com as coisas desse mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo é uma porta aberta para o pecado. E Timóteo, meus queridos, ele ouviu atentamente todos esses conselhos, seguiu tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou para ele. E Timóteo, meus amados, ele se tornou ali um grande líder da igreja primitiva. Olha aí, meus queridos, como é bom a gente ouvir conselho daquelas pessoas que são usadas por Deus, aquelas pessoas que têm experiência na obra do Senhor. Amém? E se você fizer assim, meus queridos, como fez ali Timóteo, ouviu aqueles conselhos, você também vai crescer cada vez mais na presença de Deus. Você vai ser um cristão aprovado. Amém? Você vai ser um cristão, meus queridos, cheio do poder de Deus. Aí eu quero dizer para você nesta tarde: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe.